Uma pesquisa feita pelo Conselho dos Terapeutas do Brasil mostra que existem 150 mil terapeutas alternativos em atividade no nosso país. E revela também que 20% da população mundial já recorrem às terapias não convencionais. Segundo estudos internacionais, no mundo, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas se tratam com terapias alternativas, o que representa 20% da população. O mais impressionante é que só no Brasil são 20 milhões que fazem uso da medicina alternativa. Olha, ele não faz por menos. Já foi macrobiótico, toma florais, usa cromoterapia, a aromoterapia, cristais e vai por aí. É o músico Flávio Venturini que fez questão de escolher o terreno da casa de campo dele com um pêndulo para ver onde estava a melhor energia. Eu escolhi o terreno da minha casa com um pêndulo, usando os meus rudimentares de conhecimentos de radiestesia, mas acho uma coisa em que eu acredito e foi até interessante porque o arquiteto queria construir num certo lugar a casa, falou, não, aqui vai ficar melhor, vai ficar mais fácil. E eu queria um pouco mais acima. E aí eu medi com o pêndulo no lugar onde ele dizia, o pêndulo dizia não. E onde eu queria, o pêndulo sim. Eu utilizei várias correntes da chamada terapia alternativa, né? Florais eu tive algumas experiências positivas e até um caso de acidente, um dia em que eu mesmo resolvi me medicar e misturei alguns florais e fiquei péssimo, tive que pedir um socorro urgente a uma amiga minha de Brasília que saca muito de aromaterapia e ela me deu um antídoto. Terapias alternativas não mexem só com a cabeça das pessoas, elas movimentam também bilhões de dólares, como mostra outra pesquisa feita pelo Conselho Federal de Terapias. Outra pesquisa feita pelo Conselho Federal de Terapias em 1994 mostrou um quadro interessante. A indústria das terapias alternativas movimenta 25 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos e 180 milhões no Brasil. Veja agora o depoimento da atriz Zezé Mota, que não dispensa os florais de Bach para suportar o ritmo puxado das gravações da novela Chica da Silva. Eu sou hipocondríaca, brava, mas a terapia alternativa está me libertando disso, né? Porque eu era tão hipocondríaca que eu tinha gavetas enormes de remédio e não lia bula. E a partir do momento que eu comecei a me tratar com homeopatia, fitoterapia, acupuntura, eu comecei a tomar mais cuidado e mais respeito com o meu corpo. E eu fico apavorada quando eu leio as bulas. Gente, é uma loucura. Eu acho que realmente o caminho é a terapia alternativa. Eu faço acupuntura, fitoterapia. Antigamente, quando eu ficava deprimida, eu me trancava no quarto ou corria para o analista. Eu digo sempre aos meus amigos que quando eu era rica, eu fazia análise. Agora eu parti para a alternativa. Hoje em dia, quando eu fico deprimida, eu vou caminhar na praia e volto ótima. Caminho 8 quilômetros por dia e as pessoas falam assim, mas você continua gordinha. Eu falo, imagina se eu não caminhasse. E a seguir, massagem cerebral, cromoterapia misturada com acupuntura e até uma ginástica que resgata a energia sexual. A terapia tântrica promove a chamada arte de fazer amor. Não o amor particular, mas o amor cósmico. E daqui a pouco, uma entrevista com o médico Fernando Rabelo, que usa hipnose para curar doenças crônicas. Massagem biocranial, colorpuntura. Parece até palavrão, né? Mas não é não. Neste universo das terapias alternativas tem de tudo para todos os gostos. Até ginásticas que aumentam a energia sexual, como mostra a reportagem de Regina de Laringa. Movimentos suaves, apenas com os dedos, capazes de regular a pressão do crânio e assim até eliminar dores e tensões. Ao contrário da medicina tradicional, que afirmava não existir movimento algum nos ossos do crânio, a terapia biocranial trabalha exatamente com esse movimento. Uma criança que está por nascer, os ossos do crânio da criança são separados, eles não são grudados, colados, unidos. Então, quando a criança vem à luz, que ela penetra no canal de parto,
ocorre esse movimento de sobreposição dos ossos e quando a criança nasce, então ela tem o início desse pequeno movimento que vai continuar pelo resto da sua existência. Então, nós restabelecendo ou estimulando ou tirando as tensões dessas ranhuras craniais, dessas articulações, podemos assim dizer, nós promovemos um bem-estar ou um nível de relaxamento em níveis bem agradáveis para o paciente. Forte dor de cabeça e nas costas era o que estava sentindo o comprador Laércio Pérez quando chegou ao consultório. Depois de se submeter durante meia hora à terapia biocranial, alívio. Estou saindo muito bem, aliviado, com muita vontade já de prosseguir o dia normal. Envelhecimento precoce, má circulação cerebral, problemas na suprarrenal, fígado e coração, estresse profundo. A empresária Flávia Kreutzfeld estava cada dia mais doente quando procurou a cromopuntura, fusão da cromoterapia com a acupuntura. Eu estava com um cansaço muito grande, tinha muito sono durante o dia, insônia durante a noite. Fui ao médico, constatou que eu estava com estresse, milhões de radicais livres no sangue, que já havia afetado a minha circulação cerebral, suprarrenal, coração, fígado e mais alguma coisa. Eu procurei a acupuntura através da Doris, fiz o tratamento, retornei a fazer os exames e no último exame eu tinha liberado 85% já do estresse radicais livres. Antes eu não conseguia mais ler uma revista e voltei a estudar, inclusive, sem problema nenhum. Doris Viegante é a única no Brasil a utilizar esta terapia desenvolvida há mais de 20 anos na Alemanha. A cromopuntura aproveita o fluxo energético dos meridianos e pontos da acupuntura para levar informação certa às células doentes. Dependendo da doença, em cada ponto é colocado um cristal com uma cor diferente. Cada um no seu próprio ritmo. Flexibilidade, alongamento. Baseando-se no yoga, filosofia oriental prática de vida, os bioexercícios são outra terapia alternativa que busca a harmonia do indivíduo. Essa técnica, na verdade, ela não é uma terapia por excelência, mas ela ajuda na administração do estresse. Então, tira-se todos os sintomas das pessoas que estão estressadas, tipo enxaqueca, insônia, dores nas costas, né? Então, ele funciona para a administração do estresse. A energia aumenta muito, né? A sua quantidade de energia no corpo começa a ficar a níveis que você antes achava que era normal, agora você paranormal, né? A gente nota uma significativa melhora na potência sexual e nem tanto por mim, que já faço há mais tempo, mas pelos próprios alunos que vêm dizendo minha potência sexual aumentou, o que eu faço agora? Aí a gente, né, fala, faz, pratica. Desenvolver a energia sexual também é um dos objetivos de outra terapia que veio lá do Oriente, a terapia tântrica, uma terapia que tem ajudado milhares de ocidentais a descobrir que relação sexual é muito mais do que penetração e ejaculação. Com exercícios físicos específicos, massagem, estimulação dos meridianos de energia e respiração, a terapia tântrica promove a chamada arte de fazer amor. Não o amor particular, mas o amor cósmico, a expansão da consciência. Na hora que a pessoa está realizando o ato sexual tântrico, de que forma ela pode tentar resolver algum problema que ela tenha interno? Olha, durante o ato sexual acontece um fenômeno que a gente chama psíquico, né? É uma espécie de expansão de uma energia nervosa ligada ao corpo, energia nervosa ligada ao corpo mesmo, é físico, é bem palpável. E há uma invasão de todo o organismo por essa energia. Vamos supor que eu leve a minha atenção para rins, por exemplo. Tá? Eu olho os rins internamente, como se eu estivesse vendo eles por dentro. Essa força vai me auxiliar a acalmar as forças renais. Tá? Então, ela é bem terapêutica nesse sentido, né?
Isso acontece durante o ato sexual? Durante o ato sexual, é durante a penetração sexual mesmo. Não vai prejudicar o ato sexual? Não, não vai, não. Normalmente, a pessoa tem tanta energia, tanto desejo sexual, que mesmo alguma atenção dela desviada do genital, que é mais comum a pessoa ficar prestando atenção no genital, né? Ela, mesmo com esse desvio, não vai haver perda dessa atenção, dessa energia. E quando há, a pessoa volta imediatamente a atender o objetivo do ato sexual, que é mais prazeroso. Vamos falar agora sobre a relação entre paciente e terapeuta. Bem, essa relação sempre foi cercada de todos os cuidados para evitar uma interferência emocional no processo de tratamento. Mas olha, uma pesquisa da revista Time, feita com 285 terapeutas americanos, mostrou que eles não são tão impassíveis como Freud gostaria que fossem. 97% dos terapeutas têm medo que o cliente cometa suicídio. 87% sentem atração sexual por um paciente, empatando com aqueles que são assediados. 87% percebem que algum cliente flerta com eles. 31% sentem ódio por algum paciente. E o depoimento agora é da atriz Tânia Alves, que garante ter mudado para melhor a própria vida depois de aderir a tratamentos alternativos. Eu comecei a pesquisar e ler tudo que fosse possível para me informar, para mim mesma, né? Porque eu adoro viver e sempre quis, sabe, ter uma saúde incrível, nada, sabe, não deixar de fazer as coisas porque estou com dor não sei onde, sofro disso, não consigo subir escada, dói aquilo, entendeu? Não, eu acho que o nosso corpo é uma máquina maravilhosa, fantástica, assim, e que é justamente nosso instrumento, sabe, para a gente realizar tudo que a gente quiser. E a seguir, uma entrevista com o médico Fernando Rabelo, que usa a hipnose num dos maiores hospitais públicos do Rio de Janeiro. E se você tem alegria, harmonia, você vai gerar saúde, você vai gerar equilíbrio. Nós voltamos já já. Você sabia que doenças como vitiligo e depressão podem ser curadas através da hipnose? Para conversar com a gente sobre esses e outros assuntos sobre a cura através da hipnose, está conosco o Dr. Fernando Rabelo. Ele é coordenador do setor de hipnose do Hospital Miguel Couto e é cardiologista. Rabelo, me diz uma coisa, como é que é a hipnose na cura de doenças crônicas? Agudas ou crônicas, ela trabalha com doenças físicas ou mentais. Algumas se beneficiam mais, outras menos. Aquelas que têm uma ligação muito forte com o eixo mental, com a questão psicossomática, com a cabeça modulando a doença, essas então se beneficiam muito mais do que as outras. Então, a depressão entra, mas entra também úlceras de estresse, hipertensão arterial e outras. Como é que essa cura através da hipnose, a mente manda mensagens para o corpo? Com certeza. Hoje está provado que o neurônio, a célula nervosa, ele produz substâncias que agem na periferia, por uma espécie de bate-papo que ele tem com a periferia, que a gente não sabe como periferia do corpo. Do corpo. Tá. Ele age saindo daqui de cima para o corpo todo. E se você tem pensamento de tristeza, depressão, melancolia, você vai gerar doença, porque vai gerar substâncias que geram doença. São neuromoduladores. E se você tem alegria, harmonia, você vai gerar saúde, você vai gerar equilíbrio. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Mas como é que a pessoa controla? Ninguém quer pensar em tristeza e ficar doente, né? É verdade. A doença sempre tem, quer dizer, o sintoma sempre tem causas sociais, causas físicas, mentais e até energéticas ou espirituais. Então, se você não tratar uma dessas causas, não adianta o sujeito tratar em hipnose uma depressão que tem como origem, por exemplo, excesso de chumbo e mercúrio no seu organismo. Ele tem que diminuir essas substâncias e depois, então, se for o caso, tratar essa depressão com um tratamento de hipnose, por exemplo. Mas eu já ouvi falar também que, às vezes, você cura um sintoma e a pessoa volta a ter, por exemplo, outros. Uma pessoa é gaga, acaba cheia de tiques nervosos. Pode ser? Se eu trato só o sintoma, não me preocupo com a origem desse sintoma, a causa desse sintoma, o que vai acontecer é que eu desloco essa energia. Por quê? Porque o sintoma veio para te dizer alguma coisa. Ele veio para dizer que você tem que mudar alguma coisa na tua vida. Você não dá bola para o sintoma, ele vai virar outro sintoma.
O que ele precisa é que você entre no jogo do crescimento, do progresso que cada um de nós tem na vida. E se você não faz isso, não acontece. Quer dizer que a hipnose mesmo, ela trata os sintomas, ela tem que chegar até a causa através da hipnose também? Não, ela pode tratar a causa, por exemplo, que às vezes é uma dieta mal feita, às vezes é um excesso de metal pesado no organismo. Às vezes você tem um distúrbio metabólico de origem endócrina. Então você tem que tratar a causa. Essa causa pode ser mental, e aí você pode usar recursos de rememoração ou de regressão, mas você tem que tratar as causas todas. Você não pode ficar insistindo numa coisa quando a causa é outra. Agora, quando a gente fala assim, tratar a causa, você já falou aí em chumbo, que sugere medicina ortomolecular, vamos dizer, florais de Bach, que você usa, não fica meio confuso? Ou não parece assim que juntando várias técnicas, no final você faz um pacote e aí, não sei, talvez as coisas não fiquem assim tão sérias como uma medicina tradicional? Não pode parecer isso? Eu diria que isso é um resgate do passado. Antes se fazia assim, antes se pensava o ser humano como um todo. A partir do Ocidente, quer dizer, você criou especialidades. Então, as pessoas são especialistas em unha, vamos dizer, isso é uma brincadeira. E não sabem tratar o resto. Não adianta você ser um grande especialista de coração e o sujeito morrer de diarreia e você não saber tratar a gastroenterite dele. Quer dizer, é preciso que se entenda que a gente tem que ter uma visão abrangente do ser humano. O ser humano é mais do que simplesmente um órgão, um aparelho, um sistema ou um número. Ele é uma coisa complexa que está inserido num contexto complexo e que precisa de uma abordagem complexa. E que a gente tem que se municiar disso, sim. E como é que foi a sua trajetória? Porque você era cardiologista e agora faz essa psicoterapia usando terapias alternativas como hipnose. Eu um dia estava no ambulatório do 3º ano de residência médica de cardiologia do Hospital Laranjeiras. Entraram 8 pacientes, eu tratei os 8 pacientes diferentes com quase os mesmos remédios. Nesse dia eu tive um estalo, digo, alguma coisa deve estar errada. O ser humano não é tão monolítico assim, ele é um pouco mais complexo. E a partir daí, conhecendo autores como o professor Osmar de Andrade, que é um grande autor de hipnoterapia, conhecido no Brasil, é uma sumidade no assunto, eu comecei a ler um livrinho pequeno dele, da coleção Primeiros Passos, depois o livro grande, e aí fui indo, até que depois de um certo tempo, eu ministrei um curso no Hospital Miguel Couto, o primeiro curso, e de lá para cá a gente vem, enfim, margeando esses caminhos aí alternativos. E a pessoa hipnotizada, ela perde o contato com a realidade? Ela faz alguma coisa que a sua índole não deixaria fazer? A pessoa hipnotizada, em momento nenhum, na grande maioria dos casos, não perde o contato com a realidade. 5% da população, no máximo, são os sonambúlicos em hipnose. Não são aqueles sonambúlicos que acordam de noite, não. Os sonambúlicos em hipnose, eles são aqueles pacientes que você induz o transe e eles se comportam esquecendo tudo. Mas também ele, se você fizer alguma atitude que vá contra os princípios dele, ele não vai aceitar, mesmo não se lembrando, mesmo inconsciente. Quer dizer, a pessoa não faz nada contra a sua própria índole? Em hipótese nenhuma. Ela só faz aquilo que ela faria normalmente acordada. Agora, ela revela segredos? Ela revela segredos se você for uma pessoa que ela tenha confiança. E esses segredos, em hipótese nenhuma, podem ser vulnerados. Quer dizer, eles são fruto da ética da relação médico-paciente. E o que tem que ter? Tem que ter um olhar penetrante, que nesses filmes, Rabelo, a gente só vê aquele hipnotizador com olhar penetrante, com um pêndulozinho e pá, e a pessoa cai em transe. Funciona assim, não? Não, a hipnose científica, ela não funciona assim. Ela não é um fenômeno ravengarniano, né? Aquela coisa da novela. Não, é uma coisa que você usa uma técnica com estimulações monótonas, débeis, intermitentes ou intensas e graves, que você vai criando metáforas e a pessoa vai relaxando e entrando num estado alterado que propicia todo um volume de consequências. E quanto tempo demora para uma pessoa ser hipnotizada? Ah, sim, você pode fazer isso em 20, 30 minutos ou até menos. Né? Tranquilamente. E sai na mesma hora que você Sem faz problema. a coordenação? Ninguém nunca ficou e não voltou. Todos vieram, estão aqui. Bem, obrigado. Não, estou perguntando, saber se desse tempo, viu, gente? Até tentava aqui uma hipnose com o Fernando. Mas a gente vai terminar agora a nossa entrevista e nós voltamos na próxima terça-feira. Obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Mistério. Apresentação Walter Avancini. Amanhã, depois de Xícara Silva. A seguir, Telejornal Verdade. Logo depois, Momento Econômico. Que muitos hospitais já trocaram o branco por cores mais vibrantes, que comprovadamente ajudam na recuperação dos pacientes. Mas qual seria a cor específica de uma cidade como São Paulo? É o que vamos ver agora na reportagem de Regina de Laringa.
você, Marco Zero de São Paulo. A gente tem a catedral e todos esses ambulantes, uma série de cores. O que a gente está vendo aqui? Os templos, eles eram construídos em lugares com energia telúrica muito forte, que é a energia da terra, para ter força, né? A própria religião, o catolicismo procuravam centros fortes, né, na Europa para construir as suas catedrais. E esse foco aqui é um foco de energia de comércio que tem que ser trabalhada, porque a própria fé é uma atitude. E no caso dos orelhões, do telefone público, ele é laranja e vermelho. A gente vê uma depredação tão grande de orelhões. Se fosse de outra cor, que cor seria? As depredações diminuiriam? Azul claro, né? Porque é a expressão verbal, é a coisa da comunicação. O amarelo é o emocional. Né? A emoção, você manda uma carta, você está colocando uma coisa escrita que já está concretizada. O azul é a comunicação e o amarelo é a expressão do seu emocional. A Rua Boa Vista, que é o centro comercial, bancário do centro antigo aqui de São Paulo. Eu, olhando assim, sem nenhuma técnica, sem nenhum conhecimento, vejo a rua super cinza, escura, pesada. É isso? Não, a energia aqui, ela tem coisa de trabalho, ligada com o trabalho, com a produção, com a prosperidade, com a abundância. É vermelha. É vermelha? É vermelha. Casa de detenção, também conhecido como Carandiru. Quase 6 mil homens aí dentro. Local de muita tensão, muito conflito, 111 motos. Por quê? Tudo que extrapola, né, que sai fora do controle da energia, né? O que acontece? Gera esse tipo de atitudes. É uma cor vermelha, né? Então, para você ver, como o vermelho, ele pode ser positivo, como pode ser negativo. A Marginal Tietê também é vermelha? Também é vermelha, né? Porque aqui passa gente que não tem paciência, que tem que sair de um lugar e ir para outro. Táxi de São Paulo, branco. É boa a cor, não é? O branco, como a gente já falou, ela tem todas as cores, né? Então, eu acho, assim, excelente. Qual a cor da Paulista? Aqui é laranja. Por quê? Porque aqui as pessoas pensam, elas elaboram, elas geram as coisas. Fica secreto, né? Então, por isso que aqui é completamente diferente. A pompa, né? Onde é falado as coisas, conversado as coisas, chega-se a conclusões, são lugares mais abertos, maiores, né? Não precisa tanto, é mais bonito. Tá? Ali o prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele é uma coisa bem de ostentação. É ostentação. Aí é onde se decidem as coisas, onde se fica guardados os segredos, por isso que ela é laranja. Mas as pessoas não dizem que São Paulo é cinza? Ela é cinza porque todo mundo enxerga o cinza, mas a energia dela é azul. É a comunicação, a expressão verbal, aquilo que se sente e aquilo que se pensa. São Paulo é assim.